Então vamos lá. Essa aula ela junta algumas coisas que a gente já discutiu em relação às tais respostas termodinâmicas. Então a gente introduziu a ideia de resposta, que são essas reações que os sistemas termodinâmicos apresentam quando são perturbados, né, no seu estado de equilíbrio. E a gente viu que elas são, que elas correspondem às derivadas segundas dos diferentes potenciais termodinâmicos. O que a gente vai ver hoje é o que se chama de redução de derivadas. Quando se diz derivada, se pensa justamente nessas respostas, nas derivadas segundas, e por redução a gente entende que as mais variadas respostas que a gente pode escrever, elas podem ser então reduzidas a uma forma que vai conter só um pequeno subconjunto dessas respostas. E, claro, outras variáveis que caracterizam o estado no qual o sistema se encontra. Então, claro, podem aparecer quantidades como pressão, temperatura, volume, mas vão aparecer também algumas das respostas. Em termos de quais respostas elas vão ser escritas, é uma questão de escolha. O que se costuma fazer normalmente é usar aquelas respostas que a gente já introduziu, que estão conectadas ou são obtidas a partir do potencial de Gibbs, né, que é esse aqui. Tá? Então, a gente, quando usa como variáveis independentes a temperatura e pressão, então foram feitas duas transformadas de Legendre da energia para se chegar a essa expressão. A primeira derivada nos dá a entropia, então a derivada da G em relação à temperatura, tá? E o segundo coeficiente é o volume, então dado pela derivada da G em relação à pressão. Lembrem, pressão e volume são pares conjugados, entropia e temperatura também. Então, essa aqui é a diferencial que então, introduz as derivadas primeiras, e a gente já discutiu há algumas aulas as respostas associadas com as possíveis derivadas dessas quantidades. Então, em relação a quem a gente pode derivar a entropia e o volume? Em relação a qualquer uma dessas duas variáveis, T e P. Então, a gente tem dois coeficientes e duas variáveis, então, em princípio, a gente pode obter 4 derivadas segundas, mas a gente discutiu que pela relação de consistência, o que garante a compatibilidade das equações de estado, cuja origem é a comutabilidade da derivada segunda, ou seja, eu posso inverter a ordem com que a derivada segunda é tomada. Aqui eu faço primeiro em relação a P e depois em relação a T, mas eu posso fazer o contrário e o resultado é o mesmo. Então, como a derivada mista aqui envolve a derivada em relação a T e P, como ela é intercambiável, das 4 possíveis combinações que a gente pode fazer para construir derivadas segundas, essas duas são iguais, então só sobram 3, que são justamente essas aqui e que a gente já discutiu há algumas aulas. Então, quando a gente faz a derivada do volume em relação à temperatura, isso nos dá informação de como o sistema altera ou tem seu volume alterado quando a temperatura se modifica, que é justamente aquele coeficiente de dilatação, coeficiente de expansão térmica que vocês estudaram na física 2. Tá? Então, a gente pode definir esse coeficiente dividindo essa quantidade pelo volume para ter uma variação percentual, tá? Tantos por cento do volume vão variar, ou seja, dV sobre V nos dá essa variação percentual. Quando a temperatura se modifica,
enquanto a pressão é mantida constante. Tá? Então, isso nos dá a informação então, sobre essa reação do sistema às variações de temperatura. Se a gente pega agora o volume, tá? A gente já derivou em relação à temperatura. Agora a gente pode derivar novamente, já que o volume já é uma derivada em relação à pressão. Para construir a segunda derivada, a gente pode derivar de novo em relação à pressão. Então, d2g dp2, ou já que dg dp é o próprio v, dv dp, nos diz como esse volume muda, ou como o sistema reage quando a pressão aplicada sobre ele muda. Tá? Então, existem várias compressibilidades diferentes. Aqui, então, a gente especifica a qual delas a gente está se referindo. Então, a compressibilidade que aparece como uma das respostas naturais na representação de Gibbs é aquela onde a temperatura é mantida constante. Então, quando a gente faz a derivada em relação à pressão, a outra variável é mantida constante. Então, isso define a compressibilidade isotérmica, dV dp, mas como antes a gente divide pelo volume para ter uma variação percentual. Tá? Então, na definição aparece esse 1 sobre V, e a gente convenciona também usar um sinal de menos, porque quando a pressão aumenta, o volume do sistema se contrai. Então, as variações ΔP e ΔV, elas são contrárias. Se uma é positiva, a outra é negativa. Para ter uma resposta positiva aqui, então a gente define a compressibilidade isotérmica com o sinal de menos. Tá? E a terceira resposta possível, a gente pega o S, que já é a derivada em relação à temperatura, e deriva novamente. Então agora eu tenho a derivada segunda em relação à temperatura, ou seja, ds dt. Se eu coloco um t aqui, a gente fica no numerador com um termo que representa o calor que é trocado por esse sistema. Tá? Então, se o sistema ganha ou perde calor, ele pode ter a sua temperatura modificada, mas como a gente está aqui fazendo variações em uma das variáveis, na temperatura, e a outra é mantida constante, quem é a outra? A outra é a pressão. Então, essa resposta é obtida a pressão constante. Então, é a variação da temperatura num sistema que ganha ou perde calor, quando a pressão é mantida constante. Isso é o calor específico, né? Ou a capacidade térmica à pressão constante. Então, essas são as três respostas que a gente já discutiu, que surgem naturalmente na representação de Gibbs. E o que a gente vai discutir na aula de hoje é justamente que as outras respostas possíveis que a gente pode construir, respostas que são obtidas a partir de qualquer um dos outros potenciais termodinâmicos, elas vão poder ser escritas em termos desse pequeno conjunto, dessas três. E a esse processo a gente chama então de redução de derivadas. Aqui então eu compilei as regras, ou o roteiro, para a gente fazer esse procedimento. A ideia, tá, ao invés de se deter nas regras, é melhor a gente ter a ideia do que tá por trás. Se a gente quer escrever uma resposta qualquer em termos dessas aqui, os termos que têm que aparecer na nossa expressão são aqueles que dão origem a alfa, kappa e c. Então a gente precisa que apareçam dvs, dt's, né? Ou dvs, dp's, ou um termo com calor. Então a gente precisa, partindo da expressão que nos é dada, eliminar tudo que não é isso para poder enxergar dentro da nossa expressão essas definições aqui.
vai ficar claro nos exemplos. Então, a gente também tem que cuidar na hora de fazer o cálculo de não ou evitar tomar caminhos que são longos demais. Tá? Normalmente existem várias maneiras para se chegar na resposta certa. Claro, existem infinitas maneiras erradas também de se chegar na resposta certa. Como dizia uma professora do instituto que vocês não chegaram a conhecer, que é a Ruth Schneider, que dá nome à biblioteca. Né? Então ela sempre dizia, existem infinitas maneiras erradas de se chegar na resposta certa. Então a resposta certa não é suficiente. Mas mesmo que a gente faça um caminho correto, nem sempre esse caminho é o ótimo, o ideal, o mais curto. Então, essas regras, elas estão e devem ser preferencialmente seguidas nessa ordem, porque isso considere que é um conselho para evitar entrar em loop. E vocês já devem ter visto em alguns dos problemas, né, nas próprias transformadas, que às vezes a gente fica fazendo substitui e faz um monte de conta, quando às vezes tem um atalho, um caminho mais longo, desculpa, ao contrário, um caminho mais curto para se chegar na resposta certa. Tá? Então, a ideia de listar esses passos é justamente isso. Então, para entender um pouco a motivação por trás dessas regrinhas, né, como a gente tem que introduzir essas quantidades aqui, vocês veem que aqui não aparece nenhum potencial, tá? E aqui a gente está pegando um caso simples também, onde o n é constante, tá? A menos que se explicite que não é. Então, em muitas das nossas expressões, para não carregar demais a notação, a gente deixa implícito que o n é constante. Tá? Se for gerar ambiguidade em algum problema específico, a gente então explicita que o n é constante. Tá? Então, nessas quantidades aqui, nenhuma delas aparecem os potenciais, não aparece o U, F, G, também não aparece o potencial químico. E a entropia, se ela aparecer, tem que ser para introduzir o calor específico, a capacidade térmica, a pressão constante. Tá? Senão, a gente se livra dessa entropia e existe mais de uma maneira, como a gente vai ver nos exemplos. Então, as duas primeiras regras é simplesmente livrem-se dos potenciais e livrem-se do potencial químico. E a maneira de se livrar é justamente substituindo as expressões diferenciais dessas quantidades. Para o potencial de Gibbs molar ou potencial químico, a gente pode usar a equação de Gibbs-Durham, que é essa aqui. Então, com isso, se a gente troca, toda vez que aparecer um dmi, e aparecer pode ser numa derivada, tá? A gente troca por isso aqui, já começam a aparecer os t's e p's que nos interessam. Então, vamos pular por enquanto o resto dessas regras e vamos começar a discutir um exemplo para que vocês enxerguem do que eu tô falando. Então, o problema é, eu quero reduzir essa derivada. Tá? Então, reduzir significa escrever em termos daquelas respostas que a gente comentou lá no início. Tá? Então, eu quero que apareça ou isso, ou quantidades como temperatura, pressão, volume, que tudo bem. Então, a primeira regra nos diz que a gente tem que trazer o potencial. Qualquer potencial que aparecer na nossa expressão, a gente tem que trazer para o numerador. Por que trazer para o numerador? Porque é no numerador que a gente pode usar expressões como essas aqui e nos livrar desse potencial. Então, aqui notem que eu tenho na derivada que eu quero reduzir, eu tenho dois potenciais. Eu tenho U e eu tenho G.
E a primeira regra me diz que eu tenho que levar os potenciais para o numerador para poder me livrar deles. Então aqui tem que cuidar para não começar dizendo, tem um G aqui, vamos levar esse G para o numerador. Depois a gente vê como se faz isso. Tá? Mas calma, eu tenho esses dois potenciais, eu já tenho um potencial no numerador. Então antes de fazer qualquer coisa, é melhor a gente já se livrar desse potencial que está no numerador. Como é que a gente faz isso? A gente substitui esse du pela forma diferencial essa aqui. Então, de novo, eu estou supondo que aquele mi dn que deve existir, que ele é zero, porque o n é constante. Tá? Então, só sobra TDS e o menos PDV. Então, eu troco esse du por TDS menos PDV. E tudo isso é dividido, né, ou derivado em relação a P, e G é mantido constante. Então, eu tenho o dP em todos e o G em todos. Então, aqui a gente já fez, ou já aplicou a nossa primeira regra. Trazer cada potencial para o numerador. Bom, a gente teve a sorte do U já estar no numerador e ele foi eliminado usando a sua diferencial du. Então a gente trocou du, né, por TDS menos PDV. Então agora a gente continua com um potencial nessa expressão. A gente continua com o G que está aqui, é aquela quantidade mantida constante. Para eu poder eliminar esse potencial, de novo, vou fazer o que a regrinha está me sugerindo, vou levar aquele G para o numerador para poder eliminar ele. Tá? Então, a gente usa uma daquelas propriedades das derivadas parciais. Então, eu consigo levar esse cara para o numerador. Então, isso aí essa derivada é menos essa razão de derivadas. Então, a quantidade que está aqui, ela vem para o numerador das duas frações. Quem está no denominador aqui vai para o denominador do numerador. E quem está no numerador aqui vai para o denominador do denominador. Tá? Não precisa decorar a regrinha, vocês têm escrita lá nas notas de aula, é tranquilo. Se as provas fossem presenciais, vocês receberiam junto com a prova um formulário com as fórmulas mais importantes e, de novo, não tem que saber de cor, tá? Vocês podem simplesmente rededuzir na hora que precisar, ou consultar no formulário. Bom, o importante é que essa propriedade das derivadas parciais, ela permite tirar esse G que está pendurado aqui e passar ele para o numerador. Tá? Então, essa derivada se transforma nessa aqui, e aqui também eu tenho um G para ser eliminado, e essa derivada vira essa fração. Como tem um menos na propriedade, né, mas tem esse menos aqui, acaba ficando mais, enquanto que aqui tem mais, acaba ficando menos. Então, até aqui eu usei duas coisas, usei a diferencial de du aqui, e agora usei uma das propriedades das derivadas parciais para trazer esse potencial termodinâmico para o numerador. Ele aparece nas 4 derivadas e a gente vai, então, em cada uma delas, repetir o mesmo passo. Eu vou substituir esse dg pela sua diferencial. Tá? As expressões estão se complicando, mas depois elas voltam a simplificar um pouco. Tá? Não necessariamente muito. Então, aqui eu vou trocar esse dg e ele aparece dividido por dp com s constante. Então, só essa derivada aqui, tá? Só essa derivada aqui, né? Então aqui eu tenho dp,
com S constante. dp sobre dp é 1, então aqui eu não preciso botar nada. Tá? Então, quando eu substituo só nessa primeira derivada, eu tenho o menos t. E aí, vocês olham aqui, eu vou ter menos S, que está aqui embaixo, menos S dt dp, que é isso aqui, com S constante, e nesse segundo termo só sobreviveu o V. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu se livrar daquele G usando a sua diferencial. Agora eu vou repetir isso nos outros termos. Tá? Então, aqui também vai aparecer dp. Aqui, de novo, é 1, por isso que fica só esse V. E sobra menos S, dt dp. E agora é o volume que é mantido constante e continua sendo mantido constante. E tudo isso aqui multiplicado por mais P. Tá? Então, já nos livramos desse outro potencial e agora tem essa expressão aqui um pouquinho mais complicada. E assim a gente vai indo. No denominador é um pouquinho mais simples, porque como nos dois casos P é mantido constante, na hora de substituir esse dg, isso aqui dá zero. P é constante, dp é zero. Então, só sobra menos S dt. Então, eu troco esse dg e esse dg por menos S dt, porque esse cara aqui foi embora. Então, aqui eu menos S dt, menos S dt. Num eu tenho ds, no outro eu tenho dv. P constante nos dois casos. Tá? Então, agora a nossa expressão ficou gigante, agora a gente começa a simplificar. Então, os denominadores, eles já estão nos dando algumas daquelas respostas que a gente definiu no outro slide. Então, esse dt ds é p constante, se a gente inverte, é um dt... Desculpa, né? Se eu inverter, vai ficar ds dt e vai nos dar o calor específico. Então, bom, como aqui é dt ds que nos aparece, então é 1 sobre o calor específico. Tá? Então, eu tinha que multiplicar por t aqui. Então, esse termo aqui está pronto. A gente já substitui por isso aqui. E algo parecido... Deixa eu botar o microfone um pouquinho mais perto aqui, que de repente pega mais a minha voz. E esse outro termo aqui também é uma das nossas respostas, porque, né, invertido, porque isso aqui, o dv dt a p constante é justamente o nosso alfa. Só que o alfa é definido de forma a nos dar a variação percentual, então ele tem esse v aqui também. Tá? Então, a gente não precisa fazer mais nada nos denominadores, mas a gente ainda tem essas derivadas aqui para trabalhar. Então, vamos trabalhar com esses dois casos. Então, eu tenho dt dp nas duas, só que uma é com S constante e com V constante. Então, vamos ver o que elas dão. Então, dt dp, S constante, V constante. Essas são justamente aquelas duas derivadas que aparecem lá. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu tenho que me livrar desse S, porque lá nas nossas respostas, o S, se aparece, ele aparece aqui no denominador. Então, a gente tem que tirar aquele S que apareceu lá pendurado e trazer aqui para o numerador. Se chegar nisso aqui, tudo bem, a gente tem o calor específico. Se não, se chegar em outra coisa, a gente tem que achar uma maneira de se livrar desse S. Então, o que a gente sempre faz para tirar uma quantidade daqui e trazer ela para dentro da derivada é essa propriedade aqui das derivadas parciais. Então, o que está pendurado aqui vai para cima.
tá? Esse cara vem para cá, esse aqui vem aqui para baixo, tá? E, bom, aqui apareceu o mesmo dsdt dividido por P que tinha aqui, tá? Então, aquele termo vai nos dar a capacidade térmica. Então, esse aqui está ok, já está pronto. Mas aqui ainda tem um S que não é uma capacidade térmica, então a gente precisa se livrar. E para se livrar, a gente usa as relações de Maxwell, né? Então, vovô Fernando tinha gatos pretos, hoje são urubus. Então, ds, deixa eu trocar a cor, ds dp a t constante. Então, eu estou olhando de lado esse quadrado. Esse aqui é o numerador da derivada, o denominador da derivada e a quantidade que está pendurada lá. Estou olhando essa derivada aqui. Então, aquele L é isso aqui. Então, eu posso ir lá e pegar as relações de Maxwell para o potencial de Gibbs, tá? Mas o quadrado esse nos dá o mnemônico. Então, essa derivada ela vai ser igual a essa derivada aqui. Então, ds dp a t constante vai ser igual a dv dt a p constante. Então, toda vez que eu pegar no quadrado de Born e olhar uma das derivadas, essa derivada é um L. Tá? Então, esse L eu comparo com o L que está de frente para ela, que é essa aqui. Tá? Girem 90 graus aqui no sentido horário e olhem esse retângulo. Bom, esses L's eles vão ter, então olhando de lado, vai ter uma flechinha que desce e uma flechinha que sobe. No mnemônico, isso significa que os sinais vão ser contrários. Então, quando eu trocar, vai aparecer um sinal de menos, mas também tem um menos aqui. Então, por isso que o sinal desapareceu ali no resultado. Tá? Então, eu consigo me livrar desse S usando uma das relações de Maxwell. Então, isso basicamente é o que está na nossa terceira regrinha. A gente trouxe a entropia para o numerador para poder eliminar. Para eliminar, tá, a gente, nesse caso, usou uma das relações de Maxwell. Tá? Se não, a outra maneira é, de alguma forma, fazer ela nos dar uma das capacidades térmicas, seja a volume constante, seja a pressão constante. Se for a pressão constante, tudo bem, porque o CP era uma das quantidades que a gente estava usando para escrever. Se chegar no CV, aí a gente pode eliminar o CV por essa relação que a gente fez numa das aulas. Tá? Então, a pergunta do Cristiano é para que lado... Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual das derivadas que te interessa. Então, nesse exemplo, era ds dp a t constante, então tu gira o quadrado para ficar... Tá? De novo, tá? Esse quadrado é só porque se vocês têm ele no papelzinho, fica fácil de enxergar a relação de Maxwell, mas sempre dá para voltar lá para o potencial e obter. Então, a ideia é, sabendo a derivada a ser, né, tu quer procurar o resto da relação de Maxwell para essa derivada. Então, tu tem que deixar o quadradinho, esse, com o L, esse L aqui, da derivada, nessa mesma orientação. Tá? Então, da maneira como eu desenhei o quadrado, ele não está assim. Porque o numerador, é como se ele estivesse de lado. O numerador está aqui, o ds,
o denominador está aqui e a quantidade mantida constante está aqui. Esse nosso L está de lado. Eu tenho que girar ele 90 graus para que o L do quadrado seja assim. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que girar para o sentido horário. Tá? Se eu tivesse uma derivada que fosse dt dv com s constante, aí eu tinha que girar para o outro lado para ele ficar de pé. Tá? Se é complicado usar o quadradinho, então o mais fácil talvez seja ir para o potencial. Então, quando vocês olham essas duas variáveis aqui, então vocês têm uma quantidade, nesse exemplo é o S, vocês estão derivando em relação a P e mantendo T constante. Na relação de Maxwell associada a essa derivada, como isso vai vir de um potencial, né, e as relações de Maxwell elas surgem por causa das derivadas cruzadas, né, segundas e cruzadas do potencial. Do outro lado, vocês vão ter as mesmas variáveis trocando de papel. T e P, P e T, T e P. Qual é o potencial onde P e T são as variáveis independentes? O potencial de Gibbs. Tá? Então, essa relação de Maxwell é uma relação de Maxwell que saiu do potencial de Gibbs. Então, só olhando para a cara dela e olhando essas variáveis aqui, vocês podem dizer, tá, P e T, então eu posso pegar a lista de relações de Maxwell que saem para o potencial de Gibbs. Ou refazer. Ou pegar o quadradinho e olhar. Tá? Então, é tudo maneiras que vocês podem usar. A ideia é fazer da maneira mais simples e mais rápida possível. Então, olhar o quadrado não é algo obrigatório, mas facilita, né, para essas relações que aparecem toda hora. Então, a derivada que aparece no denominador a gente associou com o calor específico, está pronto. E agora a gente se livrou desse ds, porque é isso que a regra está nos dizendo, né? A gente tem que... a entropia, depois que chegou no numerador, ela precisa ser eliminada. E uma maneira de ser eliminada, tá, é justamente usando as relações de Maxwell. Então, passamos para a relação de Maxwell, e aí a gente já chega numa expressão que envolve dv, dt, que são as quantidades que aparecem lá nas nossas respostas. Tá? Então, vai ser fácil de eliminar aquela derivada. Então, pela relação de Maxwell, agora eu tenho dv dt, como que o volume muda em função da temperatura, isso é o alfa. Tá? Então, sempre tomem cuidado com os penduricalhos aqui. Né? Então, o dv dt eu tenho que dividir por v para ser a nossa definição de alfa. Então, quando eu substituir a derivada, eu tenho que botar alfa vezes v. Tá? Aí esse t passou aqui para cima. Então, o importante é que a gente conseguiu escrever essa derivada que aparece aqui em termos do que a gente quer. Algumas variáveis termodinâmicas, como v, t e n, e uma resposta termodinâmica, no caso Cp. A gente ainda precisa fazer para esse cara aqui, porque essas duas já foram identificadas. Então, dt/dp, que é o mesmo dt/dp aqui, mas a volume constante, e notem, isso aqui é um outro exemplo que mostra a importância de não perder o controle de quem é mantido constante aqui. Porque vocês estão vendo aqui que os resultados são bem diferentes. Então, se vocês perdem pelo caminho a quem é a variável, a quantidade mantida constante, o resultado vai dar errado. Então, a gente começa do mesmo jeito, a gente traz esse volume para o numerador, porque justamente o volume, quando aparece aqui nessas respostas, ele aparece no numerador. Então, a gente leva ele para o numerador aqui, usando a mesma propriedade das derivadas parciais. Aqui a gente vê que menos
dv dp sobre t é kT vezes o volume, junto com o sinal de menos, inclusive, e dv dt a p constante, de novo, é alfa vezes v. Aí, como está numa fração, esse volume simplifica e sobra só a compressibilidade dividido pelo alfa. Essa derivada vai aparecer em praticamente todos os casos. Toda hora vocês vão encontrar ela, tá? Então essa aqui capa sobre alfa. Agora eu posso voltar para essa nossa expressão aqui. Já substituir isso, e aqueles dois resultados agora, do próximo slide, a gente troca aqui. Então, esse cara veio para cá, esse aqui veio para cá, né? Lembrem aqui. Né? Então, eu substituí aqui, então eu tenho menos S e o V. O outro vai ser substituído aqui, eu também tenho menos S e o V, só que um multiplica menos T e o outro multiplica mais P. Menos T e mais P, e aqueles outros coeficientes aqui que apareciam lá. Tá? Então, eu substituo aqui, essas duas modificações foram lá já no início. E, bom, agora eu já tenho o que eu quero. Nessa expressão só aparecem variáveis termodinâmicas, pressão, volume, temperatura, ou respostas. O alfa, o C e o kappa. Tá pronto. Tá? Mas, bom, a gente não costuma deixar dessa forma, a gente tenta ver se pode se simplificar. Aqui eu tenho 4 termos, né? Então a gente abre um pouquinho porque isso realmente simplifica, tá? Mas não muito. E essa aqui é a resposta. Então, se eu tiver algum experimento onde eu tenho interesse em medir essa quantidade, eu não preciso nem fazer o experimento. Eu posso ir lá, pegar uma tabelinha se existir, né? Para esse material, porque normalmente se tabelam essas 3 quantidades aqui, e eu posso usar essa expressão e saber quanto vai me dar essa nova quantidade em função daquelas 3 que em princípio são bem conhecidas. Posso usar isso ou posso usar isso como uma previsão até para checar se o meu aparelho está se comportando direitinho. Tá? Bom, então o exemplo é para ilustrar esses passos que a gente tem que fazer. Tá? Então, basicamente, entrou tudo ali. Apareceram potenciais, apareceu o DU, o DG, não apareceu o DMI, tá? Poderia ter aparecido. Apareceu num certo sentido porque o Gzinho, né, o G sobre N, a gente viu que é o potencial químico. Então, de certa forma, como apareceu isso aqui. Mas se aparecer explicitamente o Mi, a gente leva para o numerador, né? Se ele aparecer pendurado aqui, a gente leva para o numerador, aí vai aparecer um DMI, e aí o DMI a gente substitui. Tá? Mesma coisa para a entropia apareceu, e a gente acaba se livrando da entropia. Se tiver volume, a gente também traz para o numerador, como apareceu no exemplo, porque ele aparece no numerador aqui, e introduz aquelas quantidades. E, finalmente, se aparecer, ao invés de CP, apareceu o CV, né? Então, aqui apareceu o CP, mas poderia acontecer que aqui fosse volume constante. Aí apareceria o CV, não o CP. Mas essas duas quantidades estão interconectadas. Aí, se aparecer um CV, lá no final, a gente substitui, ou simplesmente diz onde CV é igual a isso aqui. O importante é que, usando essa relação, eu volto a só usar essas 3 respostas aqui. Então, essas regrinhas, elas resumem o que a gente fez, basicamente, ao longo desse exemplo. Outro exemplo.
Então, voltando aqui a... Bom, então, primeiro o comentário do Leonardo, né, que é mais rápido. Sim, é super fácil se confundir. Por isso que a notação é pesada, né, tem que ficar carregando essas coisas. Isso que eu não estou colocando o N, que teria que aparecer em todas essas derivadas, porque o N tá fixo aqui. Então ficaria mais pesado. Então eu indico lá no início N constante, né? E simplifico um pouquinho. Mas é realmente bem fácil se confundir. Aí o Douglas perguntou como surge o DU-DP com G constante. Bom, teria que pensar um pouquinho para ver em que contexto. Mas eu posso pensar, a gente sabe que o G minúsculo, né, é o potencial químico, tá? Então, quando a gente fixa o potencial químico, de alguma forma a gente está fixando o potencial de Gibbs. Fixar o potencial químico significa que eu estou fazendo um experimento e o meu sistema está em contato com um reservatório de partículas. Quando a gente faz com temperatura fixa, significa que o sistema está em contato com um reservatório térmico. Ele pode trocar calor. Quando o sistema está em contato com um reservatório, a quantidade que é mantida fixa é a quantidade intensiva. Pode ser o potencial químico, pode ser a temperatura, pode ser a pressão. Qual a quantidade que é trocada com o reservatório? É a quantidade extensiva. Um reservatório térmico, o sistema troca energia, troca calor e mantém T constante. Num sistema em contato com um reservatório de pressão, a pressão é a intensiva, e quando a pressão é constante, o que muda é o volume. Então eu poderia até pensar que o sistema está, né, entre aspas, trocando volume com o reservatório. O volume é a quantidade extensiva. No caso do potencial químico, se é um reservatório de partículas, o potencial químico é a quantidade intensiva, então eu posso fixar o potencial químico e o sistema troca a quantidade extensiva com esse reservatório, que no caso é o N, o número de partículas. Então, quando o sistema está em contato com o reservatório de partículas, o potencial químico não muda, mas a parede é permeável e permite troca de partículas. Então, eu estou fazendo algum tipo de experimento nessa situação, onde o sistema pode trocar partículas com um reservatório, um experimento aberto, por exemplo, em contato com a atmosfera, pode ser, e a gente está modificando a pressão ou modificando a energia de alguma forma e medindo a pressão, ou modificando a pressão e medindo energia. Tá? Então, sei lá, teria que pensar um pouco em que situação essa quantidade seria interessante. Mas, em princípio, né, deve ter alguma situação onde essa é a derivada relevante. Tá? Bom, então, voltando aqui para os nossos exemplos. Vamos considerar agora o caso... Então, uma coisa que é importante ressaltar é que a gente está obtendo essas expressões aqui, né? Então, por exemplo, DU-DP, aqui eu botei o Nzinho, tá? Já que era o resultado final. DU-DP com G e N constante, quando a gente fala que ele é igual a tudo isso aqui, esse resultado é universal, no sentido de que não é específico para um determinado sistema, vale para qualquer sistema. Tá? Então, se eu pegar e aplicar isso aqui para um gás ideal, então a gente já calculou para um gás ideal. O gás ideal, o alfa é 1 sobre T, então alfa vezes T é 1. O kp é igual a 1 sobre P, então P vezes o kappa é 1 também. E aqui a gente pode trocar o CP também, a gente sabe que é 3 meios de R. O
Aí a gente tem... Bom, aí vai ficar com essas quantidades aqui, tá? Mas dá para obter uma expressão mais simples para um sistema específico, porque as respostas são conhecidas para o sistema específico. Aí o que acontece? A quantidade que nos interessa, a gente vai conseguir escrever só em função das variáveis de estado, p's, v's, n's, t's e assim por diante. Tá? Então, essa expressão ela vale para qualquer sistema. Quando eu disser quem é o sistema, aí eu vou saber quem são essas quantidades aqui. E aí vão continuar aparecendo, né, as outras variáveis de estado aqui. Então, quando a gente faz agora esse outro exemplo e obtém uma resposta assim, essa resposta vale para qualquer sistema. Não é específico para gás ideal, para Van der Waals, para qualquer gás. Tá? É geral, vale para todos os gases. É uma consequência da termodinâmica, não dos detalhes de um determinado sistema. Então, aqui a gente tem um processo isotérmico, tá? Onde a pressão muda de PI até PF, então tem uma certa variação na expressão. E a minha pergunta, o meu objetivo é saber o que acontece com a energia nesse processo. Tá? Ou seja, como varia a energia num processo isotérmico. Para um gás ideal, a gente sabe que a energia só depende da temperatura. Se é isotérmico, a temperatura é constante, então a energia vai ser constante e não vai variar. Então, para um gás ideal, tem que dar zero. Mas como isso aqui é para qualquer gás, pode dar qualquer outro resultado. Então, a gente vai obter uma expressão geral aqui. Então, a primeira pergunta para começar um problema desses é saber em que representação convém a gente trabalhar. Então, o experimento, o fato dele ser feito com temperatura constante, então é interessante que T seja uma das variáveis, porque ela é constante, eu sei quanto ela vale, eu diminuo um pouco a arbitrariedade aqui. A outra variável é interessante que seja a pressão, porque o enunciado está me dando informação sobre ela. Então, temperatura e pressão são as variáveis naturais para a gente escolher trabalhar nesse processo específico. Temperatura e pressão, né, são justamente as variáveis na representação de Gibbs. Então, para esse problema, é natural trabalhar na representação de Gibbs. A gente quer informação sobre qual quantidade, sobre a energia. Então, é essa função que nos interessa. A energia do sistema em função de T e P. T vai ser mantida constante e P vai fazer isso aqui, de PI até PF. Bom, o que a gente faz? A gente quer saber a variação da energia, então a gente faz a variação da energia. A gente calcula DU. DU vai poder, a energia vai poder variar quando a pressão ou a temperatura mudam. Então eu calculo a diferencial total dessa função. Aparecem os coeficientes DU-dP, DU-dt, mas como o nosso processo é isotérmico e a gente escolheu a representação mais conveniente, justamente porque ela é onde os resultados vão ser escritos de forma mais simples. Esse termo aqui desaparece, porque dt é zero, t é constante. Então, só nos sobra isso aqui. Tá? Então, agora aparece uma derivada aqui, a gente tem que fazer o processo de redução dessa derivada e escrever em termos das respostas do sistema. Então, a gente volta para aquelas regrinhas. A primeira regra nos diz que é preciso nos livrar de qualquer potencial termodinâmico. A gente tem que levar para o numerador e usar a diferencial. Bom, mas como ele já está aqui no numerador, é só substituir, então, du por TdS menos PdV. É o que a gente fez aqui. O resto continua igual. Então, a gente só tem isso aqui, o dp está aqui, e a derivada está aqui dentro do colchete. Troquei aquele du do numerador por TdS menos PDV.
o dp a t constante continua dp a t constante, dp a t constante. Tá? Bom, então, primeiro passo, a gente se livrou do potencial. Só que agora apareceu um S. Então a gente tem que se livrar desse S. Essa derivada aqui, de novo, ela é imediata, porque ela já é uma das nossas respostas, né? A compressibilidade é menos 1 sobre V, né? dV, dP. Tá? Ou V maiúsculo, tanto faz. Né? Se aqui é maiúsculo, aqui é maiúsculo. Então, dV, dP, tá? Vai ser V vezes o kT. E como tem esse sinal de menos, aqui ficou mais. Então, o segundo termo já está pronto, é só identificar, mas a gente ainda tem que se livrar desse ds dp a t constante. Mas ds dp a t constante é a mesma derivada que apareceu no outro exemplo. Então, a gente pode usar essa relação de Maxwell e troca por dv dt a p constante. Tá? E a menos, né? Tinha um sinal de menos aqui. Então, aqui apareceu o sinal de menos. E bom, agora aqui essa é a definição do alfa, coeficiente de expansão, variação do volume em relação à temperatura quando a pressão é mantida constante. Então, menos T vezes aqui, isso aqui vai ser alfa V, então menos T vezes alfa V, mais P kT vezes V. Tá? Então, esse aqui é mais simples. Aquelas regrinhas nem todas precisam ser... Né? Caso apareçam aqueles termos, a gente faz o que está lá. Mas aqui não precisou. Então, essa resposta aqui, de novo, é sempre bom enfatizar, ela vale para qualquer sistema. O que acontece se eu tiver um gás ideal? Um gás ideal, a gente já calculou, alfa é 1 sobre T e o kT é 1 sobre P. Então, esses dois termos, cada um deles, esse par, esse produto, vale 1. 1 menos 1. Então, para o gás ideal, isso aqui é zero, como a gente já sabia que deveria ser. Mas isso é só para o gás ideal. Para qualquer outro gás, eu tenho que calcular isso aqui. Tá? Bom, então, o que seria um outro gás? Poderia ser o Van der Waals. Então, vamos pegar aquela expressão que a gente chegou no final e vamos calcular para o Van der Waals só para ver como é que a gente trabalha com isso. Então, eu preciso calcular essas duas respostas. Então, o que a gente quer? Eu quero pegar um gás de Van der Waals num estado de equilíbrio, que ele tenha uma pressão, um volume, uma temperatura, e quero saber, se eu fizer uma pequena variação na pressão, qual vai ser a variação na energia? Né? A resposta é isso aqui. Mas para calcular isso aqui, né, o P, o V e o T eu sei, mas eu preciso do alfa e do kT. Então a primeira coisa é calcular o alfa e o kT. Qual é a dificuldade? Né? O problema são essas derivadas aqui. Tá? A gente tem que fazer a derivada do volume em relação a P ou T. Só que essa equação aqui, a gente não consegue inverter ela. Aqui a gente tem P em função do volume. Eu não consigo inverter, vai me dar um polinômio cúbico. A gente vai discutir nessas últimas aulas que nos restam aqui justamente as dificuldades que a gente tem em inverter, né? Se eu desenhar as isotermas. Vocês lembram que para o gás ideal as isotermas sempre eram funções do tipo 1 sobre x. Tá? Tranquilo. Para o Van der Waals, para temperaturas bem altas, vai ser assim também. Tá? Então não tem problema. Mas vão ter temperaturas onde as isotermas vão ter essa cara aqui. Vai ter uma subidinha. Então,
se eu fixar, se eu sei a pressão, eu tenho essa ambiguidade, eu tenho vários valores do volume que correspondem à mesma pressão. Então não é sempre que eu consigo inverter. A gente vai discutir as consequências disso nas próximas aulas. Então eu tenho que achar outro jeito de calcular a resposta que não seja inverter, né, e calcular dV/dP ou dV/dt, que são as respostas que nos interessam, né? O dV/dP vai nos dar isso e o dV/dt vai nos dar o alfa. Bom, então aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de inverter, eu pego essa expressão e simplesmente derivo a expressão em relação ao que me interessa. Tá? Então, aqui fazendo em relação à temperatura, para começar. Então, como eu quero, aqui, ó, vamos começar pelo alfa. A gente quer fazer essa derivada. Nessa derivada, a pressão é constante. Então, nós vamos derivar a equação de estado do gás de Van der Waals dos dois lados e manter P constante. Se eu vou manter P constante, a derivada em relação à temperatura desse cara aqui dá zero. Então, zero. Aí eu tenho esse T. Então, a derivada daquele termo fica só RV menos B. Tá, aqui tem um detalhe que a gente tem que cuidar, é o seguinte. Né, é isso aqui que a gente quer. Então, isso significa que o nosso V depende da temperatura. Então, aqui, ó, eu tenho uma função da temperatura e esse V também é função da temperatura. Então, eu tenho T aqui em cima e, em princípio, né, eu tenho um T aqui embaixo. Então, quando eu faço a derivada desse cara aqui, eu tenho que fazer primeiro em relação à derivada aqui em cima, aí sobra isso aqui, mais a derivada em relação ao T que pode estar implícito ali no volume. Tá? E aí vem isso aqui. Então, eu vou ter o RT, né? A derivada que eu tenho é a derivada de V menos B na menos 1. Então, baixa o menos 1, fica menos 1, menos 2, vezes a derivada do que tem aqui dentro, que eu não sei a forma, né? Então eu deixo indicada, dV/dt, a P constante, que é justamente o que a gente está procurando. Tá? Então, se eu pego a equação de estado do Van der Waals e derivo dos dois lados em relação à temperatura, mantendo constante a pressão, tá? Vai aparecer uma derivada em relação à temperatura aqui, vai aparecer a mesma coisa aqui, tá? Então esse aqui é o resultado total, e aí eu só junto esses dois termos e isolo, tá? Passo isso aqui para o lado de lá, junto isso aqui com isso aqui e passo dividindo. Se eu faço isso, né, porque é o que tem na nossa definição do alfa, botei já o resultado, tem nas notas de aula lá, mas vocês fazem para checar, vai dar essa expressão complicada. Vocês podem ver que ela recai no gás ideal. O gás ideal, o A e o B são zero, então isso aqui desaparece, isso aqui tudo desaparece. Aqui tem V ao cubo, que vai simplificar aqui, o R simplifica, e sobra só o 1 sobre T. Então, no limite do gás ideal, caiu no que deveria cair, 1 sobre T. Tá? Mas para o Van der Waals dá essa coisa mais complicada. Por que eu estou fazendo esse exemplo complicado aqui? Porque eu quero chamar a atenção que esse denominador tem um problema. Tá? Esse denominador pode ser zero. O fato
de ter um ponto aqui que pode dar zero nesse denominador, significa que a minha resposta tem uma divergência naquele ponto. E a gente vai discutir o que significam essas divergências nas últimas aulas. Mas adiantando, significa que tem uma transição de fase. As transições de fase, elas são observáveis justamente pelo comportamento das respostas termodinâmicas. E a gente vai poder classificar essas transições de acordo com os comportamentos dessas respostas. Então, aqui vai ter uma divergência, a gente vai voltar a discutir isso mais adiante. Mas o que vai aparecer é que não é só no alfa que vai ter essa divergência. A gente pode calcular, eu já vou comentar, a compressibilidade e o denominador é o mesmo. Então tem a divergência no mesmo lugar. Então essa divergência que está associada a uma transição de fase, ela é detectável não por uma resposta específica, mas ela vai ser detectável por todas as respostas. Alguma coisa acontece nas respostas quando passa pela transição de fase. Claro, algumas respostas podem ser mais sensíveis à transição e tem uma variação mais forte, tá? Então pode ter respostas que são mais indicadoras da transição, melhor olhar elas, tá? Mas isso a gente nunca sabe a priori, sempre vai ter que estudar para descobrir. Então, como é que a gente calcula a outra resposta que entra aqui? Então, a compressibilidade, ela vai nos dizer como o volume depende da pressão, mas, de novo, né, pelo fato de ser um polinômio cúbico, a gente não vai calcular dV dp, é mais simples calcular o contrário, dp dv, porque o p já tá pronto aqui. Então, a gente calcula agora a gente mantém constante aqui a temperatura e calcula a derivada em relação ao V, né? Nos aparece direto o kT. Aí é só substituir lá em cima, dar uma expressão complicada. O objetivo aqui não é discutir essa algebrazinha, tá? É só enfatizar algumas coisas. Então, a primeira é que esse resultado é geral, vale para qualquer sistema termodinâmico. Se eu especificar qual é o sistema, aí sim eu preciso dar um jeito de calcular essas quantidades e pode ser mais ou menos complicado dependendo do sistema. Tá? Aqui a gente está vendo que o gás de Van der Waals já é suficientemente complicado, mas dá para fazer e a gente chega nessa resposta. Então, dependendo dos valores do A e do B para aquele gás de Van der Waals que a gente estiver olhando, a gente vai ter um comportamento. Tá? Então, os dois comentários importantes aqui são a universalidade do resultado, vale para todos os sistemas termodinâmicos, e o segundo comentário importante aqui é a existência, porque isso vai ser útil ou relevante numa das próximas aulas, é o fato de que as respostas termodinâmicas para o gás de Van der Waals, elas têm uma divergência. Né? Se vocês comparam com as respostas para o gás ideal, que é isso e isso, são super bem comportadas. Elas vão crescer quando a temperatura, né, vai a zero, porque daí a pressão também vai a zero. Vai ter uma divergência lá no zero absoluto, mas isso não é interessante. Interessante quando eu tenho uma transição de fase, quando eu posso estar em cada um dos lados dessa transição de fase. Se a temperatura foi jogada lá para o zero absoluto, eu não tenho o outro lado. Tá? Então não é uma transição interessante. Eu não tenho um sistema com dois comportamentos em regiões diferentes aqui, como eu tenho no Van der Waals, porque a transição de fase vai acontecer numa temperatura finita, né? Justamente pelo comportamento mais complicado aqui dessa resposta. Então aqui em relação ao Van der Waals, o que nos interessa aqui é a informação
de que tem uma divergência nas respostas, e isso vai caracterizar, como a gente ainda vai discutir, a transição de fase. Então, esse exemplo é parecido, só que agora, ao invés de uma compressão isotérmica, a gente tem uma compressão adiabática. Tá? Então, a primeira pergunta é: quais são as variáveis de interesse para a gente poder decidir qual é a representação relevante para se trabalhar? Bom, de novo, a pressão é uma das variáveis, porque o enunciado está me dizendo o que acontece com ela. E depois, qual é a outra variável que é mantida constante nesse processo, se tiver? Tá? Como o processo é adiabático, e esse aqui é um processo quase estático, então a gente está fazendo aquela compressão ou expansão adiabática reversível, onde a entropia do sistema é mantida constante. Então é essa justamente a outra variável interessante. Então a representação é aquela onde S, porque é mantida constante, e P, porque a gente sabe o que acontece, são as variáveis independentes. Tá? E como a pergunta é sobre a variação da temperatura, o que a gente quer é a temperatura em função dessas duas variáveis. A entropia, porque ela é constante, e a pressão, porque é sobre ela que eu tenho informação. E essa é justamente a representação de entalpia. Tá? A entalpia é aquela onde eu troquei o volume pela pressão. Tá? Não, isso não é muito importante para resolver o problema, o importante é eu saber isso aqui. Então, como o S é constante, a gente vai simplificar um pouco na hora de calcular a variação de temperatura. Então, por que eu estou calculando a variação de temperatura? Porque o problema me manda. Né? Qual varia a temperatura? Então, eu expando essa função, eu calculo a diferencial, vai aparecer um ds e vai aparecer um dp. Então, aqui aparece a conveniência de ter escolhido a representação correta, porque se uma das variáveis independentes é justamente uma que permaneceu constante, a gente se livra desse termo. Essa é constante, então esse ds0 some e só nos sobra isso aqui. Então, para responder a pergunta do problema, eu preciso reduzir essa derivada, calcular dt dp, a S constante, em função das quantidades conhecidas do sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, não tem nenhum potencial termodinâmico, então aquele primeiro passo, o segundo passo não se aplicam, é a terceira regrinha que a gente tem que aplicar, que é tirar esse S, passar ele para o numerador. Tá? Então, a gente usa aquela propriedade da derivada parcial e troca por tudo isso aqui. Tá? Então, agora passou para o numerador aquela entropia. Quando as derivadas que envolvem a entropia podem ser identificadas com um calor específico, tá ótimo, que é o caso dessa aqui. ds dt, né, a gente multiplica e divide por t, isso aqui vai nos dar o Cp e sobra esse t. Então, o Cp e aquele t que sobrou. Tá? Então, quando é possível fazer essa identificação, ótimo, já está pronto. Quando não é, a gente usa uma relação de Maxwell, que é o que acontece aqui em cima. É a mesma que a gente já usou outras vezes. ds dp, a t constante é menos, aí fica mais, dv dt, a p constante. Tá? Que é justamente a definição do alfa. Né? Então, essa derivada aqui troca pelo alfa v, que está aqui, esse t passa aqui para cima, e o Cp está aqui, né? E aqui, desculpa, seria v, v maiúsculo. Né? Então, a gente trocou por esse alfa v, e esse v se combinou com esse n para ficar o v minúsculo. Tá bom? Bom, aí esse aqui é mais simples. Essa é a resposta que a gente está procurando. Então, agora a gente sabe qual a variação da temperatura, né, quando a pressão varia.
Tá? Então, para essa variação macroscópica de PI até PF, então a gente teria que fazer a integral quando conhecer alfa e CP para um determinado sistema. Então, esse é o ponto que a gente consegue chegar de forma genérica, sem especificar ninguém. Então, esse resultado vale para todos os sistemas termodinâmicos. Quando eu souber quem é o sistema, eu sei quem são essas respostas. O resto, V e T, são características do estado onde essa expansão ou compressão vai acontecer. Então, para ir adiante, eu preciso dizer alguma coisa sobre o sistema. Então, aqui, nesse caso aqui anterior, o gás ideal era trivial, porque isso aqui dava zero. Aqui não. No caso do processo adiabático, não. Se a gente aplicar aqui para o gás ideal, o que acontece? Esse alfa é 1 sobre T. Esse T está aqui. E esse V, aqui no meio dos dois, eu uso a equação de estado. O que eu estou fazendo? Como aparece T dt e dp, eu estou trocando as variáveis que não são nem t nem p, tá? Quando for possível, por t's e p's. Porque daí eu tenho alguma chance de integrar essa equação, passo tudo que tem t de um lado, tudo que tem p para o outro. Tá? Então, esse t aqui está ok, esse alfa ele depende de t, então está ok. E esse V a gente escreve em termos de P e V usando a equação de estado, né? PV é RT. Então, o V eu troco por RT dividido por P, que é o que está aqui. E o CP, a gente pode escrever para um gás ideal, a gente não sabe que tipo é, a gente pode escrever em termos daquele gama. Então, o CP está aqui. Gama sobre gama menos 1 vezes R. Bom, os T's aqui se cancelam, os R's cancelam. Esse 1 sobre gama, gama menos 1 fica gama menos 1 sobre gama. E sobra esse T sobre P aqui. Que eu posso passar aqui para baixo e agora integrar dos dois lados. Tá? Aí eu vou ter logaritmo, né? Eu vou ter, porque esse T saiu daqui e veio para cá, e aí eu vou integrar aqui, vai dar um logaritmo aqui, vai dar um logaritmo aqui, aí isso aqui passa para dentro do logaritmo, junto os logaritmos e escrevo isso aqui. De novo, isso aqui só vale para um gás ideal. Tá? Mas esse era justamente o resultado que a gente já tinha obtido lá na primeira área, porque isso aqui também é equivalente ao PV na gama constante. Tá? Aqui eu estou escrevendo em termos de P e T. A gente pode escrever em termos de P e V, ou V e T, do que quiser. Tá? Então, quando a gente aplica o resultado geral, que vale para um processo reversível adiabático, para o gás ideal, a gente recupera, como tem que ser, a equação PV na gama constante. Então, resultado geral e resultado específico. A gente pode até pegar as expressões lá para o gás de Van der Waals e ver o que acontece aqui, mas aí são aquelas coisas enormes lá. Então, em resumo dessa parte, a gente pode reduzir as respostas que vão ser relevantes em determinados problemas, que sempre vão ser essas derivadas segundas, a gente consegue reduzir e escrever em termos de um conjunto pequenininho de respostas, né, que a gente está usando o alfa, o C e o kappa, que não apareceu nesse aqui, tá? Ou variáveis de estado do sistema. Tá? E esses resultados são gerais, a gente pode particularizar para o sistema que nos interessa também. Tem um outro truquezinho que pode ser relevante para fazer essa redução de derivadas, que é o seguinte. Então, é uma outra propriedade de
de derivadas parciais. Essa propriedade ela é intuitiva, tá? Ela não é como essas que a gente vem usando. Essa aqui é uma onde o resultado final vai parecer natural. Então, só como é que a gente obtém essa propriedade? Vamos supor que eu tenho uma função de duas variáveis, tá? Essa função pode ser, sei lá, o S de P e V, tá? Mas não importa, uma função de duas variáveis. Só que essas variáveis não são as que me interessam. Então, por exemplo, aqui no exemplo, né? Eu tenho S, P e V, mas eu quero escrever o V em função da temperatura, tá? E o S em função da temperatura. Porque ds dt está ligado ao CP e dv dt está ligado ao alfa, quando P é constante. Então, como a temperatura não apareceu aqui, a propriedade essa que a gente está vendo é uma maneira de introduzir uma variável na derivada. Tá? Então, a gente parte dessa função aqui de duas variáveis e quer introduzir uma nova variável, né, das quais o x e o y dependem. Quando eu escrevo ds dt, porque o s é função de t, quando eu escrevo v, dv dt, porque o v é função de t. Então, a propriedade é essa. Como introduzir uma nova variável dentro de uma derivada parcial? Então, eu pego essa função e calculo a diferencial total. Resultado que a gente já viu. Né? Tem df dx, dx, df dy, dy. Quando eu faço a derivada em relação ao x, o y é mantido constante. Quando eu faço a derivada em relação ao y, o x é mantido constante. Tá? Agora eu vou introduzir a variável nova, o t. Eu vou dividir todo mundo por t e vou multiplicar por dt, que é o que eu escrevi aqui. Dividi e multipliquei. Então, até aqui, tudo bem. Agora, a gente vai considerar que o f é constante. Quando f é constante, isso aqui desaparece. O df é zero. Tá? Então, se o df é zero e o dt é qualquer coisa, então quem tem que ser zero é isso aqui. Aí o que eu faço? Eu junto essas. Então, essas derivadas de x e de t e de y dt, como a gente está trabalhando com essa expressão, e essa expressão aqui, ela só é zero quando f é constante, então a gente bota f constante aqui. Tá? Então, igual a zero só vale quando f é constante. Aí eu junto todo mundo que tem f, que são essas duas aqui, de um lado, e essas duas para o outro. Então, eu jogo, né, isso aqui para o lado de lá da igualdade, aí passo o dy no dt dividindo e a gente chega nisso aqui. Então, peguei essa expressão e as derivadas que tem o f pendurado eu passei para um lado e as outras duas que são com y e com x eu passei para o outro. Como passou para o outro lado, apareceu um sinal de menos aqui. Tá? Bom, agora eu consigo simplificar essa expressão, porque isso aqui é justamente a aplicação reversa da nossa propriedade. Né? A gente normalmente vem daqui para cá. Eu passo esse f para o numerador. Eu quero fazer o contrário, eu quero tirar do numerador e pendurar ele aqui. Então, aplicando a nossa regrinha ao contrário, essa fração vira isso aqui. Esse é o resultado que nos interessa. Então, esse resultado ele é intuitivo no sentido de que vocês podem pensar nele. Então, vocês têm uma derivada assim e vocês querem introduzir o t. Né? Então, vocês podem pensar que vocês estão dividindo por t embaixo e em cima. Aí fica dx dt em cima, dy dt embaixo.
que essa propriedade tem de diferente dessa aqui que a gente usou? Tá? Porque essa aqui eu poderia pensar também que eu introduzi um DF aqui e um DF aqui. Tá? Mas aí tem esse sinal de menos. Então, por que uma tem um menos e a outra não tem o menos? Então, o detalhe é o seguinte, nessa propriedade, f é mantido constante aqui, mas aqui eu tenho x e y. Cada derivada aqui é uma quantidade diferente que está sendo mantida constante. Tá? Coisa que não acontece nas derivadas ordinárias, nas derivadas simples. Então, essa propriedade com o sinal de menos, ela é diferente daquelas propriedades que a gente está acostumados a ver nas derivadas normais, justamente por causa dessa quantidade diferente em cada uma delas mantida constante. Na propriedade que a gente obteve aqui, que é isso aqui igual a isso aqui, é o f igual, mantido constante em todas elas. Então, essa derivada, eu estou trabalhando com ela da mesma maneira que eu trabalho com as derivadas simples. Ela se comporta como uma derivada ordinária. Aí eu posso pensar que eu divido, né, cada um dos termos, né, divido em cima e embaixo, e aí escrevo isso. Porque o f é mantido constante em todas elas. Tá? Então, se eu quiser introduzir uma nova variável numa derivada, e aqui eu quero, né, no exemplo fica evidente, eu quero dividir por dt e dt, né, daí eu fico com ds dt em cima e dv dt embaixo, e todas elas são com p constante, porque isso é direto a definição do CP e isso é direto a definição do alfa. Então, isso é uma maneira da gente, outra maneira da gente se livrar do S, introduzindo uma nova variável e identificando com as respostas. Pode ser útil em alguns exemplos. Tá? Não quer dizer que precise necessariamente passar por esse passo aqui. Tá? Então, uma nova propriedade que não é tão nova porque ela é igual a uma das propriedades das derivadas ordinárias. Por que nesse caso fica igual? Porque eu tenho que tomar cuidado de novo, né? Então é por isso que a gente enfatiza quem está sendo mantido constante aqui. Então é essencial não perder controle. Então não faço isso. Eu vou fazer sem o parênteses aqui a quantidade, aí no final eu boto, né? Vai chegar no final, vocês não sabem o que vão ter que colocar, e a gente viu vários casos onde a derivada é igual e só mudava a quantidade mantida constante, e o resultado é completamente diferente. Um dos exemplos foi justamente isso. Então, redução de derivadas, a gente tem várias regrinhas que nos auxiliam a enxergar o caminho mais curto. Essa propriedade, a gente pode, na verdade, ela está incluída lá naquela listinha, né? Então, por exemplo, para se livrar da entropia, a gente pode usar uma relação de Maxwell, ou a gente pode, né, dividir o ds por dt para escrever em termos... Claro, se eu dividir por dt, eu tenho que escrever outra coisa em termos do dt, né? Eu tenho que dividir em cima e embaixo, não posso simplesmente colocar um dt. Mas, então, aquela regrinha, ela aparece aqui. A gente pode introduzir uma nova variável para fazer aparecer as respostas que a gente quer.